Os dois. Senhoras e senhores, autoridades, convidados e público assistente, a todos nós o nosso cordial bom dia. Hoje, bom dia. Hoje, 3 de outubro de 2025, é com grande honra que a Câmara Municipal realiza a sessão especial em homenagem aos 60 anos de fundação da Igreja Cristã Evangélica de Parintins. Neste momento, chamamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor vereador Adson da Silva Adson Príncipe, vereador autor da propositura e presidente da Câmara Municipal em exercício. Chamamos também o ilustríssimo senhor Humberto Ataíde Bonfim, pastor presidente da Igreja Cristã Evangélica de Parintins. Convidamos também o ilustríssimo senhor Alfredo Félix, pastor presidente da Associação de Pastores e Líderes Evangélicos de Parintins, a Palepim. Convidamos também o ilustríssimo senhor Denilson Farias, membro da Igreja Cristã Evangélica de Parintins. Convidamos também a ilustríssima senhora Maria Eulane Tavares, secretária da Igreja Cristã Evangélica. E o ilustríssimo senhor Osório Azedo, representando os diáconos da Igreja Cristã Evangélica. Passo agora a palavra ao presidente. Bom dia a todos os presentes, bom dia a todos os nobres vereadores presentes hoje aqui na sessão, vereador doutor Fábio Cardoso, vereador Marcos Cucino, e a todos os servidores desta Casa Legislativa, o nosso doutora Sandra, nosso coordenador-geral, Gelson, e a todos os presentes. Sejam bem-vindos à nossa Casa Legislativa. Declaro aberta a sessão especial em homenagem aos 60 anos de fundação da Igreja Cristã Evangélica de Parintins. Convido em ficar em posição de respeito para a leitura do texto bíblico que será feito pelo vereador Fábio Cardoso e, em seguida, a execução do hino nacional.
Bom dia a todos. Versículo bíblico. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém. Nesse momento, convido o nobre vereador, o senhor Marcos Cursino, para proceder à leitura da indicação de número 960 de 2025, de 1º de setembro de 2025, de minha autoria, vereador Adson Príncipe, para conhecimento de todos. Bom dia a todos presentes. Bom dia, senhor presidente. Indicação. Autoria, vereador Adson Príncipe. Assunto, requeiro, nos termos do artigo 69 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, a mesa diretora da Câmara Municipal de Parintins, a realização de sessão especial em homenagem aos 60 anos de fundação
da Igreja Cristã Evangélica de Parintins, no dia 3 de outubro de 2025 e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, exposição de motivos. A Igreja Cristã Evangélica em Parintins desempenha um papel espiritual e social de extrema relevância para os fiéis e a comunidade geral. A sessão especial é uma oportunidade para reconhecer a contribuição da Igreja Cristã Evangélica para a população local, expressando gratidão por tudo que ela tem feito e realizado ao longo dos anos. Diante do exposto, é que encaminha essa indicação, onde esperamos contar com a aprovação dos nobres pares para a nossa propositura. Sala de sessão da Câmara de Parintins, em 1º de setembro de 2025, vereador do PL, Adson Oda da Silva. É o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado ao nobre vereador Marcos Cucino pela leitura da indicação. Nesse momento, ouviremos a leitura do histórico da Igreja Cristã Evangélica de Parintins, que será feito pela senhora Maria Olane Tavares, secretária da Igreja Cristã Evangélica. Bom dia a todos os presentes. Eu saúdo a mesa na pessoa do vereador que está representando o presidente da Câmara, Adson Príncipe, propositor desta sessão em homenagem aos 60 anos da Igreja. Ao ilustríssimo senhor Fábio Cardoso, meu aluno querido, né, de língua portuguesa. Ao ilustríssimo senhor também vereador Marcos Cucino, também meu aluno querido. Sou muito velha, né? Ao ilustríssimo pastor, presidente da minha igreja, pastor Ataíde Bonfim. Ao ilustríssimo pastor da Apelepim. Ao ilustríssimo irmão em Cristo Jesus, diácono Osório Nóbrega de Melo Azedo. Ao ilustríssimo senhor Denilson, também diácono, e nosso irmão em Cristo Jesus. Enfim, a todos que se fazem presentes nesta casa. Tá? É um privilégio muito grande, me sinto muito honrada de estar aqui pela primeira vez. Gente, como que uma professora não tem nervoso de dar aula para 50, para 60, para muita população e fica nervosa diante aqui do público, numa câmara, né? Eu nunca tinha subido aqui a esse púlpito, eu não sei nem falar o nome, né? Mas eu nunca tinha subido aqui. Então, para mim é uma honra muito grande, né? Principalmente também pela minha irmã, doutora Sandra Maria Pacheco Tavares Nunes, minha irmã muito sábia, uma mulher sábia, uma mulher muito inteligente, tá? Bem, eu vou fazer a leitura aqui do histórico. Ata especial do histórico da Igreja Cristã Evangélica de Parintins. A Igreja Cristã Evangélica de Parintins teve como pioneiro João Pena Ribeiro, que pelas ruas e residências nesta cidade pregava a palavra de Deus. Mais tarde, José Pena Ribeiro, irmão de João Pena Ribeiro, iniciou também um trabalho na comunidade do Miriti, pertencente também a este município, onde construiu um pequeno templo e ali pregava a palavra de Deus. Esses irmãos citados acima ganharam muitas almas para Cristo, mesmo diante de inúmeras adversidades. Nos anos de 1935 a 1936, residiu em Maués os missionários Alexandre, eu não sei falar o nome em inglês, Hatch,
escocês, e sua esposa, Iva Hatch, também que era inglesa, os quais trabalhavam com a missão neotestamentária. Estes, a convite de João Pena, vieram estabelecer-se em Parintins e, com a integração de alguns paraibanos, iniciaram nesta cidade um pequeno núcleo evangélico. Os primeiros alicerces da igreja evangélica, casa de oração, foram fincados nos corações dos irmãos, a qual, após 27 anos, passou a ser denominada Igreja Cristã Evangélica de Parintins. Foram membros fundadores desse trabalho os seguintes irmãos: João Alves de Souza, em memória. Augusto de Melo Souza, também em memória. Manuel de Melo, Francisca Nóbrega de Melo Azedo, também em memória. Rita Alves de Melo, Maria Alves Barbosa, Tereza Reis e Silva. Estava assim lançada a semente divina, que mais tarde produziria muitos frutos. Vale ressaltar que os trabalhos eram realizados nas casas dos irmãos, pois a igreja ainda não tinha um local para tal finalidade. Em 1943, José Terço Mendes se converteu à fé evangélica, juntamente com sua esposa Rocilda Mendes, a qual causou grande surpresa a todos que a conheciam, já que ela pertencia a uma família tradicionalmente católica. Deus moveu o coração desse casal e eles doaram o terreno para a construção do templo. No ano de 1946, chegou a Parintins o jovem missionário Dionísio Pepe, que, mesmo sem recursos, com auxílio de estrangeiros, conseguiu construir um templo maior. Vale dizer que todos os irmãos ajudaram na construção da obra, inclusive as mulheres. As moças carregavam pedras. Naquele tempo, os irmãos tiveram notícia da existência de um seminário em São Luís do Maranhão, pertencente à Cruzada de Evangelização Mundial, hoje Missão Evangélica do Brasil. Alguns jovens sentiram vocação e a chamada de Deus para o ministério. Alguns motivos levaram a igreja a pedir desligamento da missão neotestamentária, em virtude também do regresso dos missionários Alexandre e Iva Hatch para sua terra natal. Em seguida, a igreja solicitou filiação à Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil, AICEB. A partir desta data, a Igreja Evangélica Casa de Oração ficou conhecida como Igreja Cristã Evangélica de Parintins, pertencendo à Aliança das Igrejas Evangélicas do Brasil, com a legalização de todos os documentos em cartório. A referida igreja teve à sua frente vários pastores: Rivaldo de Souza Melo, José Ferreira Leite, José Lucimar da Rocha, pastor Angelino, pastor José Carlos, Antonilson Bezerra e, atualmente, o nosso querido e amado pastor Humberto Ataíde Bonfim, o qual atua nesta instituição há mais de 35 anos. Durante esses anos em ministério nesta amada igreja, pastor Humberto realizou várias mudanças, tais como reforma do templo, ampliando 7 metros atrás do mesmo, construção de um gabinete para estudo e aconselhamento. Pastor Humberto reformou a casa pastoral e também, na sua gestão, realizou e realiza várias viagens missionárias, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, eu vou ler justificativa aqui de 2 vereadores que não puderam estar
presente na sessão, mas mandaram justificativa. Justificativa de ausência. Senhor presidente, venho por meio desta justificar minha ausência na sessão especial da Câmara Municipal de Parintins a realizar no dia 3 de outubro de 2025, em homenagem aos 60 anos de fundação da Igreja Cristã Evangélica de Parintins, por motivo de viagem previamente agendada e inadiável. Reafirmo meu respeito e admiração pela história e pelos relevantes serviços prestados da Igreja Cristã Evangélica ao longo de suas 6 décadas de atuação em nosso município, reconhecendo sua contribuição social, espiritual e comunitária. Registro ainda meus cumprimentos ao autor da propositura, vereador Adson Príncipe, e todos os membros fiéis da Igreja Cristã Evangélica de Parintins, desejando pleno êxito na realização da justa homenagem. Vereador Azamor Paulo Cardoso Pessoa. Segunda justificativa de ausência. Senhor presidente, comunico a Vossa Excelência que estarei ausente da sessão especial do dia 3 de outubro de 2025, em homenagem aos 60 anos da Igreja Cristã Evangélica, por motivo de compromisso previamente agendado. Reitero o meu respeito e admiração à trajetória da Igreja Cristã Evangélica, instituição que há 60 anos vem contribuindo de forma significativa para a formação espiritual, social e comunitária de inúmeras famílias parintinenses, sendo parte fundamental da história e do fortalecimento da fé em nossa cidade. Na oportunidade, solicito por gentileza me justificar minha falta e dar ciência aos demais integrantes deste parlamento. Vereadora Márcia Auxiliadora Cardoso Baranda. Que eu gostaria de registrar a presença de algumas pessoas amigas, pessoas conhecidas. Quero aqui registrar a presença da senhora Jéssica Batista, representante da IFAM, a doutora Ana Cláudia Vieira Alves, representante da OAB, ao senhor Daniel Rego, ex-secretário administrativo da Casa, pastor Matheus Farias, representante da Secretaria Municipal de Saúde. Aqui também registrar a presença do Sargento Alexandre, em nome dele, cumprimentar toda a família, tá? Obrigado pela presença. Meu amigo Jango também, representando a família Pessoa, obrigado. A dona Francisca também, obrigado pela presença, o Elizinho e a todos os presentes. Sejam bem-vindos à nossa Casa Legislativa, tá? Obrigado. Nesse momento, convido o vereador Fábio Cardoso para assumir a presidência enquanto eu faço o meu pronunciamento justificando esta sessão. Bom dia a todos novamente. Gostaria de convidar o vereador Adson Príncipe, autor desta propositura, para o seu discurso. Bom dia novamente a todos os presentes aqui nesta sessão especial. Aqui eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do pastor Humberto Bonfim, na pessoa do senhor Alfredo Félix, do senhor Denilson Farias, da senhora Maria Olane Tavares e do senhor Osório Azedo. Excelentíssimo senhor presidente Fábio Cardoso, aos nobres vereadores, a todos os convidados, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje nos reunimos para um momento especial e significativo na sessão especial em homenagem aos 60 anos de fundação da Igreja Cristã Evangélica em Parintins.
Como autor desta homenagem, sinto-me profundamente honrado em poder trazer aos anais desta casa e ao coração da nossa comunidade uma justa celebração à fé, à perseverança e ao legado espiritual desta instituição que, por 6 décadas, tem sido casa de adoração, acolhimento e transformação aqui em Parintins. Quando revisitamos a trajetória da Igreja Cristã Evangélica em Parintins, constatamos que ela não é apenas um prédio ou uma denominação, é uma família espiritual. São gerações de homens e mulheres jovens que encontraram ali um abrigo, consolo, direção à comunhão e comunhão. É na propagação da palavra, no louvor comunitário, no abraço fraterno e no serviço ao próximo que esta verdadeira grandeza desta casa. Nestes 60 anos, a igreja enfrentou desafios, tantas vezes silenciosos, e triunfou por meio da fé firme e da união de seus membros, em meio às transformações sociais, econômicas, políticas e culturais. Ela manteve-se firme em sua missão, anunciar o evangélico, edificar vidas, servir a comunidade parintinense. Através de cada culto, de cada ação social, de cada palavra ministrada, a Igreja Cristã Evangélica tem cumprido seu propósito de ser testemunha viva do amor a Cristo. A diversidade religiosa em Parintins é rica e vibrante, como registrado em estudos sobre a memória religiosa local. Muitas denominações não têm seus relatos documentados e, justamente por isso, as expressões de fé como esta merecem ter seu lugar reconhecido e registrado, preservando-se para as futuras gerações. Neste sentido, esta homenagem é um ato de reconhecimento público e institucional. Reconhecer que contribuir para a vida espiritual de sua gente também é contribuir para a construção ética, social e cultural de Parintins. Portanto, ao realizarmos esta justa homenagem em comemoração aos 60 anos, não estamos apenas exaltando um símbolo religioso. Estamos reforçando a importância do espírito de comunidade, da tolerância, da liberdade de crença e do papel de instituições como esta no fortalecimento do tecido social. É reconhecer que a fé bem vivida ensina amor, respeito ao próximo, dignidade e responsabilidade cidadã. A liderança atual da Igreja Cristã Evangélica de Parintins, saibam que esta Casa Legislativa os reverencia através desta sessão. Ofereço em meu nome e em nome desta casa votos de contínua prosperidade espiritual, sabedoria, renovação ao fervor cristão, e que os próximos anos sejam repletos de colheitas de almas, de unidade e de frutos que permaneçam. Que Deus continue abençoando grandemente esta igreja, esta cidade de Parintins e cada um de nós que cremos e oramos pelo progresso do reino de Deus nesta terra. Muito obrigado. Parabéns, vereador Alisson, pelo seu belo discurso. Convido Vossa Excelência a retomar a presidência. Senhor presidente, só um minutinho, é que eu gostaria de finalizar a minha fala, o meu pronunciamento, dando um testemunho de vida.
Senhores aqui presentes nesta Casa Legislativa, é com grande honra que eu cumprimento a todos, né? Muito feliz em poder ser o autor desta propositura aqui nesta casa. E eu, como quem não me conhece, o meu ramo de trabalho, de negócios, eu sou do ramo da navegação, eu sou engenheiro civil de profissão e sou político por opção. Mas a minha vida toda foi trabalhando em embarcação. Eu não me lembro de outro momento que na minha vida, desses 47 anos, não foi no Porto de Parintins, não foi na zona rural, não foi viajando. A minha vida toda sempre foi dedicada a esse trabalho. E no dia 29 de setembro de 2005, em uma viagem para Manaus, eu ia numa embarcação chamada Almirante Segimar, e hoje, dia 3, hoje, há 4 dias atrás, completou 20 anos desse trágico acidente que aconteceu, onde nós éramos 62 passageiros, sobreviveram 32 e faleceram 30. E ali, naquela noite daquele acidente, eu estava presente naquela embarcação. E já ocorreu o acidente, e ali era uma noite muito escura, e nadando no Rio Amazonas, na minha cabeça, naquele momento, com 20 e poucos anos, eu achava que eu era um cara forte, que conseguiria nadar tranquilo. E depois de, eu acho, mais ou menos uns 20 minutos nadando, eu perdi as forças, eu já não conseguia mais nadar. E ali, dizem, né, os especialistas, que o momento antecipando a sua morte passa um filme na sua vida. E ali, naquele momento, passou um filme na minha vida. Ali eu lembrei quando eu era criança, eu lembrei quando eu era adulto, e eu me emociono um pouco em falar disso, mas ali eu perdi todas as forças já, e aí eu comecei a orar. Comecei a orar, não conseguia mais nadar, e ali, em questão de segundos, foi passando um filme de tudo que eu fiz, as coisas boas, as coisas ruins, e ali eu senti a presença de Deus na minha vida. Foi ali que eu comecei a orar, e eu falei intimamente com Deus. Eu disse: Senhor, me dá uma segunda chance. Eu tenho 2 filhos pequenos para criar. Na época eu tinha 2 filhos, eram bem pequenos, meus filhos. Se eu falecer neste momento, a minha família vai sofrer muito. E aí, Deus me deu forças. Eu senti a mão de Deus me carregando, me deu forças, e ali eu consegui nadar novamente. Eu sentia que Deus estava me levando ali. E nadei, novamente nadei, até que eu ouvi uma pessoa no escuro, não enxergava nada, ouvi uma pessoa gritando pela esposa dele, e aí eu pedi que me ajudasse, né? E eu lembro, o cara jogou um pedaço de pau para mim, e ali eu consegui segurar, e depois eu já não lembro mais de nada. Eu lembro depois que eu já recordei em outro momento. Mas assim, gente, eu queria dar esse testemunho, contar essa história que poucas pessoas sabem na minha vida, eu acho que só minha família mesmo, assim, para dar esse testemunho de fé, que Deus realmente ele existe na nossa vida. Quando a gente tem fé, quando a gente busca Deus, quando a gente procura Ele, Ele nos ouve. Tá, gente? Então, muito obrigado, tá? E que Deus abençoe a todos.
Vereador Adson, parabéns pelo belo discurso e pelo emocionante, né? História de vida. Convido Vossa Excelência a retomar a presidência. Neste momento, vamos entoar o hino de louvor, o estandarte. Convido a amada igreja a ficar de pé, para juntos entoarmos o louvor, o estandarte desta igreja. O estandarte. O estandarte desta igreja levantamos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que conduz. Somos os seus soldados nessa igreja que Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu me observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó usa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra rangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Nesse momento, convido o senhor Osório Azedo, representante dos diáconos da Igreja Cristã Evangélica, para o seu pronunciamento. A
paz do Senhor a todos. Amém. Eu quero me lembrar de um pastor, vou já de cumprimentar jovens vereadores, né? São tão jovens que eu conheci os avós de todos esses jovens. Você conhecia os avós, né? Porque não conheci teu pai. Ilustríssimo Aldson, Tarciso, Marcos, botafoguense, né? De família. A Eulane falou a verdade, né? É mais fácil pregar, né, Mateus, do que se dirigir aos outros. Mas eu quero me lembrar de um pastor evangélico que disse que ele estava pregando na Câmara Federal e ele disse que ele se sentia à vontade, porque ele estava na casa do povo. E hoje eu estou na casa do povo de Parintins, rodeado de irmãos, autoridades. E até eu digo aos nossos nobres vereadores que o povo evangélico não é para dar problema, trabalho às autoridades, e sim é para ajudá-los. Mas eu estava lendo há pouco, nobres vereadores e irmãos, de 40 presidentes que aliás, vi 39 só, estou certo, Tarciso? Mas já tenho 40, né? Que é o Cabo Linhares. Eu conheci 36. Não é que eu seja velho, não. Só nasci em 50. Eu me lembro dos missionários que passaram por essa terra pregando o Evangelho. Me lembro dos padres brabo como Januário, Silvio, Jorge Frezini. E eu quero também dizer um pouco da minha família, a família Azedo, que há pouco tempo chegou em Parintins, em 34, 91 anos. Nós estamos até pedindo que já os vereadores, se tiverem daqui a 9 anos vivos, prepare alguma coisa para o centenário da entrada dos Melo Azedo em Parintins. A primeira pessoa que abrigou os Melo Azedo em Parintins foi o seu Pedro Gonçalves, pai do saudoso Glaucio Enéas, avô da nossa vice-prefeita. Mas eu me lembro perfeito de um político para mim, vereadores, que foi o maior exemplo de político desta terra. Vocês nem lembram de quem eu vou falar. Vocês não têm nem ideia. Mas eu conheci perfeitamente o saudoso Gentil Belém. Eu, desde 1962, eu comecei a trabalhar na drogaria, né? Mercearia Tricolor do Ivanildo, meu irmão, saudoso Ivanildo, ali em frente à pastorinha da dona Cila Massal. E aquele homem diariamente passava em frente a mim, cumprimentava, me dava meu bom dia. Eu acho que era a única garrafa de café que tinha em Parintins, eu acho que era dele. O seu chapéu e o seu guarda-chuva, sua camisa de punhos ia lá para Santa Clara. Mas também eu lembro que a família Melo já deu alguns vereadores. E vocês sabiam que eu fui eleito um ano? Vocês lembram disso? O Jango lembra, Jango, que eu fui eleito uma vez? O Osório Neto, ele se elegeu com o meu nome, Marcos. O meu agrado era ainda, para muitos ainda me chamam de Osorinho. Dizia
o meu pai, que tinha que diferenciar o nome dele para o meu, porque quando a mamãe estivesse batendo em mim, não pensasse que era batendo nele, né? Então, colocou o nome de Osório em mim. Então, o Osório apanhava, o Osório não. Mas a minha família deu 2 vereadores já, e às vezes, e só num tempo, Marcos, como vocês medeiros, também foram eleitos juntos, o Osório e o Iranildo. A família Melo Azedo também já deu 2 presidentes para esta casa, Iranildo e Juscelino. Eu quero lembrar algumas coisas dessa Câmara agora. Posso lembrar, Adson? Desde o tempo que a Câmara se reunia na Associação Comercial, tinha um espectador, um assíduo, que não existe mais, ele era funcionário do Porto, e gostava de uns mer, né? O seu Jorge. Vocês já lembraram de fazer alguma... Já nesse prédio, o seu Jorge chegou a frequentar, ele sentava lá atrás. Talvez vocês nunca lembraram isso. O seu Jorge, assiduamente, ele assistia às sessões dessa Câmara. Quando eu vinha, eu era convidado ou menos ocupado, que eu tinha tempo. Eu gostava. Eu me lembro de uma expressão da Câmara de Vereadores de Manaus, onde o Fábio Lucena estava rebatendo um outro seu opositor e disse: lembra-te que hoje és vereador, mas amanhã serás povo. Lembrem todos vocês são autoridades hoje, mas que amanhã vocês serão povo também. Obrigado. Obrigado, senhor Osório, pelo seu pronunciamento. Neste momento, concedo a palavra ao senhor Denilson Farias, membro da Igreja Cristã Evangélica de Parintins, para seu pronunciamento. Aí. Excelentíssimo senhor vereador Adson Príncipe, presidente da Câmara Municipal de Parintins, bom dia. Em seu nome, estendo os meus cumprimentos a todas as demais autoridades que compõem a mesa de honra. Senhoras e senhores, bom dia. Eu sou Denilson de Souza Farias, filho de Valmira de Souza Farias e Francisco de Malta Farias. Sou diácono da Igreja Cristã Evangélica há mais de 40 anos, mas minha trajetória com a igreja inicia bem antes. Minha família e a história da Igreja Cristã Evangélica estão muito ligadas. Meus pais conheceram a Cristo na comunidade do Itaburaí, porém, assim como é o destino de muitas famílias que desejam que seus filhos tenham oportunidade de educação, meus pais decidiram mudar-se para Parintins, trazendo 5 filhos e 4 filhas. Quando chegamos em Parintins, em 1965, nossa família passou a se congregar na Igreja Neotestamentária, liderada na época por missionários ingleses. Estar em uma igreja era muito importante para nossos pais, pois além de ter apoio com os novos irmãos, teríamos a oportunidade de servir a Deus em uma comunidade. Acompanhei a mudança da Igreja Neotestamentária e a saída de alguns irmãos
que decidiram ir para a outra localidade, os irmãos e irmãs que permaneceram acompanharam a transição de uma comunidade independente para uma igreja afiliada a uma denominação maior, Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas, AICEB. Como diácono, acompanhei a chegada do pastor Rivaldo Parintinenses, que foi a primeira liderança brasileira da igreja e foi o responsável pela aproximação da igreja local com a denominação a qual ele havia conhecido durante o seminário na cidade de São Luís do Maranhão. Durante esses anos, pude ser testemunha ocular da transmissão física e espiritual e social que acompanharam a minha própria história. E a família composta por nós e duas filhas, vamos dizer assim, duas filhas, Valmene e Valídia, ambas cresceram no caminho do Senhor, sempre envolvida no trabalho da igreja. Junto, eu e Chagas iniciamos a nossa trajetória como diáconos da igreja liderada de homens e mulheres, ela como tesoureira, eu como responsável pelo patrimônio e junto como professores da Escola Bíblica Dominical. E por falar em educação cristã, como professor, pude ter o privilégio de ver ex-alunos construindo uma história na igreja cristã evangélica em vários lugares do Brasil, como o pastor Joel Carlos Maia, a magistrada Edeuli Maia e o atual presidente nacional da ICEB, pastor Roberto Manso. Dentre tantas pessoas, o que ocupa lugar importante tanto na igreja como na sociedade. Acredito que a missão da Igreja Cristã Evangélica nesses 60 anos tem sido marcada por muitos desafios e dificuldades. Lidamos com a rotatividade de nossos membros, nossa membresia, sobretudo com a saída de jovens que migram para estudar e trabalhar em outras cidades. E lidamos com alguns desafios financeiros, mas em todas a dificuldade podemos vencer de forma muito real, a mão de Deus em tudo. Ele tem sustentado o trabalho durante essas décadas. Quando jovem, participei da evangelização e da obra missionária nas comunidades do interior de Parintins, como Zé Miri, andando de canoa a remo, né, com os saudosos Davi Siquissu e João Pacheco. Viajei também com nossas próprias embarcações para a comunidade do Mamuru, Monte Sinai, Vila Amazônia, Sabina, a mais recente na comunidade do Maranhão. Também vimos o bairro de Itaúna crescer junto com a nossa congregação, um território tão importante de nossa cidade. É, sobretudo, o Ide de Jesus sendo cumprido e levado com seriedade, compromisso, mas com simplicidade. Adquirimos terreno que serve para a comunidade, espaço que ajudam os jovens na prática do esporte e lazer. Já realizamos doação de propriedade para a construção de escolas. Nesse sentido, entendemos que a igreja pode ser
instrumento de transformação de vida. Espiritualmente, seu impacto é vasto. Alcançamos incontáveis vidas, pois quem faz a obra não são homens e mulheres, mas sim o próprio Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo e os faz nova criatura. Temos a figura do pastor Humberto, que lidera com mais de 30 anos. Podemos ver que ele é uma pessoa com muita integridade. Ele também eu também gostaria de referenciar e reverenciar pela abnegação, pelo compromisso e amor com que leva essa honrosa tarefa. Somos uma igreja que permanece, pois a palavra de Deus não muda. E esse é o nosso fundamento. Queremos que as pessoas que chegam a nós sintam seriedade na pregação do Evangelho, mas também se sintam acolhidas pelo louvor e pelo abraço amigo que tenham suas necessidades físicas e espirituais, atendendo como nosso auxílio prático. A Igreja Cristã Evangélica se apresenta à comunidade de Parintins com uma mensagem clara e um convite aberto e valoroso, fundamentado na palavra de Cristo. Espero que o reconhecimento da nossa vida pela Câmara Municipal possa nos mostrar que temos uma grande responsabilidade e não vacilar nossos pés na pregação do Evangelho de Cristo. Que toda honra, glória seja dada a Ele por tantas pessoas que fazem e fizeram e fazem parte da nossa história. Obrigada. Obrigado ao senhor Denilson Farias pelo seu belíssimo pronunciamento. Neste momento, eu concedo a palavra ao pastor Alfredo Félix, da Associação dos Pastores Líderes Evangélicos de Parintins, a Palepim, para seu pronunciamento. Tá ligado? Pronto. Graça e paz a todos. Amém. Louvo a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui nessa manhã. Louvo a Deus pela vida dessa casa, da Câmara Municipal, aí do nobre vereador, vamos dizer, o príncipe, né? O príncipe dessa casa, né? E também aos meu querido amigo, meu irmão Marcos, eu louvo a Deus pela tua vitória, pela tua conquista, ao doutor Fábio, e ao meu querido amigo, meu irmão, que eu digo assim, que é a nossa inspiração. Ainda sou jovem, amém? Eu sou ainda de Sandy Júnior para cá. Mas ali está Pastor Humberto, que é um amigo, é um homem que inspira a nossa fé, a nossa perseverança em servir a Jesus com muita responsabilidade, muito equilíbrio, em defender a causa do reino. São homens que reza a história que no tempos passados a igreja cristã ela foi muito perseguida, que a história diz que colocavam algumas pessoas que não gostavam dos crentes, toras de madeira na rua para impedir os membros da igreja chegar para adorar o Senhor logo no início. Assim como foi pela primeira igreja batista e as igrejas pioneiras na nossa cidade. Hoje,
estamos comemorando 60 anos de conquista, de vitória, mas eu sempre tenho dito que muita gente, pastor Humberto, conhece o nosso momento, mas não conhece a nossa história. Hoje se comemora 60 anos, mas não sabe o que se passa no coração de um pastor e, às vezes, o desejo de desistir. Mas o que nos coloca para permanecer de pé não é apenas vontade de fazer a obra, porque vontade, eu sempre tenho dito que vontade acaba, vontade passa. Mas o que faz a gente permanecer é a missão do chamado de cuidar de vidas. Pastor, igreja não tem vida social, tem vida eclesiástica. Pastor é aquele que não tem muito amigos, nem para abrir o coração. E às vezes tem que chorar em cima do seu travesseiro, debaixo de uma árvore, e falar apenas com Deus as suas dores. Então, como presidente da Associação de Pastores, eu digo para ele brincando que ele é o patriarca da Palepim. Né? O pastor Humberto, ele é do tempo que a lata de óleo era quadrada. Na época que a gente, né, eu acho que o doutor Fábio lembra que quando a gente brincava com caroço de Tucumã e fazia dinheiro de caixa de carteira e cigarro. Usava calção de elástico e ficava a marca na cintura. Mas eu quero deixar aqui um texto para os irmãos da igreja que hoje está nessa missão completando 60 anos, que está aqui escrito no Salmo 126, versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cântico de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Em João capítulo 16, verso 20, diz: em verdade, eu vos digo, que chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, no nome da Palepim, eu aqui quero parabenizar a todos os membros dessa igreja que continue firme, forte no propósito de ganhar almas, de evangelizar. Estava falando com a professora, tem membro da minha família que frequenta lá, né? A Alcilene Félix, né? Também lá o Flávio, não sei se ainda está por lá, mas os meus sobrinhos cresceram por lá, o David, né? Que hoje é policial, a Cloide, né? Que está em Manaus, engenheira também, foram criados lá dentro da igreja cristã. Então, pastor Humberto tem orgulho de ser seu filho na fé, né? Tem um grande respeito, um homem muito carinhoso, um homem muito respeitador, e às vezes não dá para estar com a gente por causa do serviço missionário, né? O serviço missionário não para. A missão pastoral só vai parar quando a gente morrer ou for arrebatado, né? Mas enquanto a vida, a gente sai para lanchar, fala em igreja. Sai para viajar, fala na igreja. Se a gente vai para dormir, fala na igreja, está preocupado sempre com a igreja, né? Mas eu louvo a Deus pela vida, por essa Câmara que tem honrado o povo de Deus na cidade de Parintins. A Câmara Municipal de Parintins é uma Câmara totalmente cristã, e graças a Deus por isso, né, de que tem tido esse respeito para com o povo evangélico de Parintins.
E o povo evangélico é um povo que tem trabalhado, muitas das vezes sem recurso, quieta no seu canto, mas fazendo a diferença, ajudando o nosso município a não errar muito, né? Então, mais uma vez aqui, e também eu quero dizer aqui, trazer também um relato para vocês, o que é a vida de um pastor. Eu, todo mês, eu tenho que ir no fórum, assinar um documento. Eu sou tipo aquele que está no semiaberto. Todo dia 14, doutor Fábio, eu tenho que assinar no fórum, por causa da obra de Deus. Um professor da UFAM se levantou contra a igreja, por ele não acreditar em Deus, e jogou a igreja na justiça em todas as instâncias. Em todas as instâncias, eu tive que enfrentar ele na justiça, e um acordo que do juiz com um promotor de justiça disseram: olha, pastor, nós sabemos do seu trabalho, nós mandamos investigar, mas para esse homem aqui não lhe perturbar, o senhor não foi condenado a nada. O senhor não está condenado a nada. Mas todo mês o senhor tem que vir assinar, durante 2 anos. E se o senhor deixar de assinar, o senhor tem que, quando for viajar, tem que vir nos comunicar. Eu disse: doutor meritíssimo, como que eu não fui condenado e eu tenho um comportamento de condenado? Se eu for viajar, eu tenho que comunicar à justiça, né? Então, eu acredito que eu fui condenado, só que eu não tenho coragem de dizer. Né? Então, por 2 anos eu tenho que assinar, por causa da igreja. Né? E talvez seja o único pastor nessa cidade que, até onde eu sei, que faz isso. Sabe? E o promotor disse que se eu não fizesse isso, a igreja ia fechar, me ameaçaram de todos os jeitos, e por causa da igreja, por causa do evangelho, eu vou assinar. Amém? Que Deus abençoe a cristã evangélica, abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Obrigado ao pastor Alfredo Félix pelo seu belíssimo pronunciamento. Agora, neste momento, concedo a palavra ao pastor Humberto Ataíde Bonfim, presidente da Igreja Cristã Evangélica de Parintins, para o seu pronunciamento. Não sei se o primeiro é melhor ou o último é o pior. Digníssimo senhor vereador Adson Príncipe, presidente em exercício desta casa, ilustríssimo senhor pastor Alfredo Félix, presidente da Palepim, e demais membros que compõem a mesa, aqui presentes, e aos demais nobres vereadores, aqui presentes, e autoridades também, amados irmãos em Cristo, e todos os que nos honram com a sua presença nessa cerimônia, os nossos cumprimentos. É com imensa alegria e um coração cheio de gratidão que subo a esta tribuna hoje, não apenas como pastor, mas como um representante de uma instituição eclesiástica, Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil, a ICEB. Parintins hoje nós estamos aqui comemorando uma data, também aqui presente como comunidade local, que somos a Igreja Cristã Evangélica em Parintins,
que tem servido a esta cidade nesses seus 60 anos de história e vida. Comemorar o aniversário de nossa igreja neste plenário, que é a Casa do Povo, como já foi bem colocado aqui, é um grande privilégio que nos honra muito e nos traz muita alegria. Afinal, a história da Igreja Cristã Evangélica e a história de Parintins estão intrinsecamente ligadas. Nossos alicerces foram construídos com muita oração e o trabalho de homens e mulheres que, assim como os pioneiros dessa cidade, sonharam em ver um futuro próspero. Ao longo de nossa jornada, não nos limitamos a ser apenas um local de culto. Fomos uma casa de amparo e um farol de esperança através da pregação do Evangelho, das Boas Novas. Abrimos nossas portas para os necessitados, estendemos as mãos aos que sofriam e nos unimos a iniciativas sociais visando uma sociedade mais solidária. Nossa vocação como igreja evangélica foi sempre e será a luz do mundo e o sal da terra, segundo o ensino de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 13 e 14. Não apenas dentro de 4 paredes, mas em cada rua, em cada lar e em cada coração dessa cidade. Quero aproveitar este momento para reconhecer e agradecer a todos que ao longo desses anos, de forma voluntária e de modo incansável, dedicaram suas vidas a esta obra. Aos fundadores, aos obreiros, líderes que nos antecederam e a cada membro congregado que, com a sua fé e o seu serviço, tornou possível para que nossa missão continuasse a florescer. Deixo registrado nesta palavra de reconhecimento, de forma muito especial, nesta manhã, uma palavra dirigida de gratidão à minha digníssima esposa aqui presente, Claudete da Cruz Bonfim, que ao longo desses 35 anos de pastorado nesta igreja, ela foi de forma incansável e abnegada a minha companheira e auxiliadora em todos os momentos, bem como meus filhos. Finalmente, nossos agradecimentos ao nobre vereador Adson Príncipe pela propositura para a realização dessa cerimônia. Agradeço a esta Casa Legislativa por ter nos dado este privilégio para a realização dessa cerimônia. O papel de vocês é fundamental na construção do bem-estar social e o nosso dever como igreja, caminhar lado a lado com as autoridades, unindo forças para promover a boa ordem na sociedade de forma digna e justa. Que Deus continue abençoando esta casa, esta Câmara Municipal, abençoando a nossa cidade e o nosso povo. Que a fé, a esperança e o amor continue sendo a nossa mensagem para esta comunidade. Que Deus nos abençoe e que o nosso muito obrigado pela presença e por esta grande oportunidade que foi dada à nossa amada igreja. Obrigado. Finalmente, quero aproveitar já para estender aqui o convite de forma pessoal a todos aqui presentes para a nossa festa de aniversário, que se iniciará amanhã no templo da Igreja Cristã Evangélica, na Silva Meirelles, às 19 horas, sábado, e domingo, às 18 horas. Então, todos, de forma geral, estão convidados. Será uma grande honra para nós poder recebê-los, se assim for possível. Muito obrigado. Obrigado ao pastor Humberto pelo seu pronunciamento. Nesse momento, concedo a palavra ao nobre vereador Fábio Cardoso para o seu pronunciamento.
Bom dia a todos. É o terceiro bom dia, vereador Edson, né? Mas é uma sessão especial, sessão que a gente fica muito feliz de poder recebê-los todos aqui. Eu queria cumprimentar todos os componentes da mesa, a pessoa do seu Denilson Farias, membro da escola, da Igreja Cristã Evangélica de Parintins, o seu Osório Azedo, que diácono e representante da igreja. Seja sempre muito bem-vindo, seu Osório, que é amigo da família, nós temos um carinho muito especial por ele. Cumprimentar e agradecer a presença do pastor Alfredo Félix, seja sempre muito bem-vindo, pastor. E, tecnicamente, o senhor não foi condenado. Eu imagino que sofreu aí uma suspensão condicional do processo, mas isso brevemente vai ser resolvido. Cumprimentar essa professora querida, que eu tive o privilégio de ser aluno, professora e secretária da Igreja Cristã Evangélica, Maria Olane Tavares. Seja sempre muito bem-vinda, professora. Cumprimentar o pastor Humberto Ataíde Bonfim. Seja sempre muito bem-vindo, pastor. O senhor sempre nos recebe com muita educação, com muito carinho. A Casa do Povo fica muito feliz em recebê-lo aqui. Cumprimentar esse amigo querido, vereador Adson Príncipe, pela sensibilidade de poder fazer homenagem de 60 anos da Igreja Cristã Evangélica em Parintins. Cumprimentar todos os vereadores aqui, vereador Marcos Cursino e os demais que não puderam estar aqui, mandaram justificativa, e cumprimentar os convidados, né? Especialmente na pessoa, os homens, né? Na pessoa do meu amigo Matheus Farias, do seu Daniel, do Elizinho, e as mulheres, na pessoa da doutora Ana Cláudia Vira Alves, da Elaine, e da dona Claudete, que é esposa do pastor Humberto. Sejam sempre todos muito bem-vindos a esta casa. Pastor, eu estive algumas vezes na Igreja Cristã Evangélica e eu recordo aqui que nesses 60 anos aí de história, de uma bela história no município de Parintins, de muita contribuição, principalmente na questão social e religiosa, muitos membros hoje não estão mais presentes aqui entre nós. E eu queria até homenagear 3 pessoas próximas a mim que foram membros da igreja e contribuíram valorosamente nesse trabalho social, nesse trabalho religioso, e que sempre falaram muito bem, sempre falavam com muito amor da Igreja Cristã Evangélica e do trabalho realizado, que é meu saudoso tio Edson Garcia, o de São, seu Benedito Manso, com quem eu tive também lá no velório, na própria igreja, e aqui não é tia propriamente, mas é mãe de 2 amigos muito queridos, que um carinhosamente chamava de tia, que é a tia Anadeia Lobato, que é uma pessoa que sempre falava dos serviços prestados na igreja com muito amor. Então, eu quero aqui parabenizar a todos, dizer da importância da Igreja Cristã Evangélica para Parintins, do trabalho social que é feito, ouvir atentamente aqui todos os discursos, especialmente o seu, e a gente fica muito feliz em saber de todo que essa trajetória de 60 anos, de tanto bem que fez, não só a comunidade evangélica, mas a Parintins como um todo. Nós só temos a agradecer, enquanto vereador, pelo trabalho e pedir que venham mais 60 anos de muito sucesso, de muita religiosidade, de muitas obras sociais à Igreja Cristã Evangélica. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Fábio Cardoso pelo seu belíssimo pronunciamento. Nesse momento, eu convido o nobre vereador Marcos Tardelli Cursino para fazer seu pronunciamento.
Bom dia a todos. Inicialmente, bom dia, né, que eu nem esperei. Cumprimentar o dispositivo, ao presidente, autor da propositura, a quem de pronto já parabenizo por esta propositura, para o vereador Adson Príncipe, ao pastor presidente, pastor Humberto Ataíde Bonfim, presidente da Igreja Evangélica de Parintins, ao meu amigo, presidente da Associação dos Pastores, Alfredo Félix. Nós até conversávamos lá atrás, tudo no seu tempo, né? Na nossa caminhada política também, que o senhor já esteve nessa caminhada. Ao senhor Denilson Farias, membro da igreja, seja bem-vindo a esta casa. A minha querida professora, fiquei pensando, vereador Fábio, tomara que eu não tenha dado muita dor de cabeça, professora, na minha querida professora Maria Eulane. Agora não, né? Ao amigo da nossa família, seu Osório Azedo, na verdade toda a família Azedo, muito amigo da nossa família. Eu lembro com muito carinho de todos vocês. Então, a todos os presentes, em nome das mulheres, cumprimentar minha colega de trabalho, a Jéssica, que se encontra, e em nome dos homens, o meu amigo, sargento do Corpo de Bombeiros, Alexandre, a quem tenho uma grande estima e admiração. Hoje, esta casa legislativa se enche de alegria e gratidão para celebrar um marco histórico da nossa cidade. Nossa cidade, esse mês, completa 173 anos. E nesses 173 anos, 60 anos, até um pouco mais, como foi lido pela secretária, até um pouco mais da presença da Igreja Evangélica em Parintins. São 6 décadas de fé, de serviço, de transformação e de amor ao próximo. De muita luta, porque, como foi lido e foi feito um resumo de todo o histórico, da construção para chegarmos até aqui. E cabe hoje, quem está aqui, a edificação de um futuro próspero, da multiplicação. Quando olhamos para trás, lembramos daqueles primeiros irmãos que iniciaram esse trabalho com coragem e fé, e percebemos que a oração feita, cada templo erguido e cada vida transformada, foi um tijolo na construção de uma cidade melhor, uma igreja, mas principalmente de uma Parintins melhor. Eu quero expressar minha profunda admiração a todos os pastores, lideranças, irmãos. E aqui eu quero fazer um relato da minha juventude, Alexandre, porque na juventude mas eu joguei futebol com o Alexandre e aí nós fomos da seleção no ano 2000. E quando nós somos mais jovens, pastor Alfredo, por vezes nós não damos valor e nós não temos a fé e a crença que nós devemos ter. Isso a gente vai observando como nós... Mas eu via no Alexandre, e por isso eu nunca lhe falei isso, eu estou aqui falando aqui, quando nós nos reuníamos antes de jogar, que não era apenas uma oração, ele fazia com o coração, fazia por acreditar, cantávamos músicas por acreditar. E eu peguei naquele espelho, no seu espelho, a minha caminhada na fé. E aí lhe agradeço muito por esse exemplo que você me deu. Nunca lhe falei isso. Eu acho que tudo tem o seu tempo e essa foi a oportunidade de lhe falar isso. Obrigado por me ensinar muito no caminho da fé, meu amigo e meu irmão. E que esses 60 anos que os próximos 60 anos sejam ainda mais frutíferos. Que a chama de fé continue iluminando lares e corações e que a Igreja Cristã Evangélica siga sendo instrumento de transformação, esperança e amor em nossa cidade. Em nome do povo de Parintins, deixo aqui meu reconhecimento e minha gratidão. Parabéns pelos 60 anos de história, fé e serviço. Que Deus continue abençoando poderosamente essa caminhada de todos. Muito obrigado. Obrigado ao nobre vereador Marcos Cursino pelo seu belíssimo pronunciamento. Nesse momento, vamos chamar o senhor Marcelo Jacaúna, que irá ministrar um louvor. Santo para sempre.
e em seguida o pastor Humberto fará uma oração para finalizar esse momento tão especial. Convido os amados irmãos para juntos cantarmos mais esse louvor. Que Deus possa abençoar esta casa. Obrigado, senhor vereador Adson Príncipe. Que Deus possa lhe conceder sabedoria, longevidade de vida, enfim, a todos vocês. Porque toda autoridade é constituída por Deus para o nosso próprio bem. Pode liberar. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, se é o Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, se é o Rei dos
reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Glória a Deus. Amém. Obrigado, senhor presidente. Gente, convido novamente a todos a ficarem de pé, que agora o pastor Humberto fará uma oração para finalizar esse momento tão especial. Oremos. Deus, nosso Pai, que está nos céus, em toda a terra, Deus Todo-Poderoso, Supremo, Soberano. Pai, nós queremos louvar-te nesta manhã, pois a tua palavra diz que as tuas misericórdias são infinitas e têm nos alcançado, é por motivo de não sermos ainda consumidos, é porque a tua misericórdia é grande para conosco. Nós te louvamos, Senhor, na manhã desse dia, por este momento que temos vivido aqui neste recinto, neste local, a Câmara. Ó Deus, muito obrigado por todas as palavras que foram proferidas aqui, que o Senhor Jesus, somente o Senhor, receba toda a glória e toda a honra, Pai. Pois nós somos apenas teus servos, teus seguidores, Senhor, somos apenas, ó Pai, cooperadores nesta obra. Se até aqui temos chegado, é porque a boa mão do Senhor tem estado sobre nós. É o Senhor que realiza, é o Senhor quem efetua, e nós apenas somos instrumento do Senhor, Pai. Muito obrigado pela vida de cada autoridade presente aqui, do nosso nobre vereador nesta manhã, Adson Príncipe, pela sua propositura e também pelo seu testemunho tão tocante nessa manhã, a forma como o Senhor manifestou a ele naquele instante tão trágico, mostrando que tu és soberano, tu és supremo, tu és o Deus do impossível, Pai. E nós te louvamos por tudo isso. E por cada família aqui representada, da nossa igreja ou de outra igreja, aqueles que realmente, ó Deus, têm estado presente aqui nessa cerimônia, a nossa oração, Pai, que o Senhor dê sabedoria também a toda esta casa que compõe a Câmara dos Vereadores de Parintins, ao nosso digníssimo prefeito dessa cidade. Oramos também por demais autoridades, Senhor, que são constituídas por Ti, para que a mão do Senhor possa estar sobre cada uma dessas pessoas, e que essa cidade ainda de Parintins continue sendo um local, ó Deus, um campo aberto para que a palavra do Senhor continue sendo pregada e que vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. A nossa oração é de gratidão e de reconhecimento pelo Teu grande amor para conosco, Pai. Muito obrigado, louvado seja o Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Muito obrigado. Olha, eu preciso confessar que aqui é o primeiro mandato meu como representante do povo, como vereador, mas nesses 10 meses de mandato, eu preciso confessar que foi a sessão mais especial de todas que eu participei aqui. Muito feliz. E antes do momento final, pastor Humberto, pastor Alfredo, eu gostaria de ler um versículo bíblico que a emoção foi tão grande e todas as vezes antes dos meus pronunciamentos aqui na Casa do Povo, os vereadores e os servidores desta casa sabem, eu sempre leio um versículo bíblico antes de eu fazer o meu pronunciamento, e como a emoção foi grande, eu não fiz no momento que eu sempre faço, mas eu gostaria de fazer agora. Versículo bíblico: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que os amam, dos que foram chamados de acordo
com o seu propósito. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Palavra do Senhor. Cumprida a finalidade específica desta sessão, agradecemos a presença de todos e convido agora a todos para... Vai ser servido um coquetel, que sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.